Bom dia, irmãos. Muito bom estarmos juntos na nossa escola bíblica dominical, tendo a grande oportunidade de continuarmos estudando o livro dos Salmos. E aqueles que têm acompanhado as nossas aulas têm já na mente que o livro dos Salmos, na verdade, é um conjunto de livros, ou uma coleção de livros, mais especificamente 5 livros, em que nesses livros nós encontramos cânticos, nós encontramos poemas, nós encontramos lamentos, tanto lamentos individuais como lamentos coletivos, nós encontramos louvores, de novo, tanto pessoais como coletivos. O livro dos Salmos, como a gente já tem aprendido, também tem vários autores. O mais conhecido deles é Davi, que tem mais de 70 salmos, mas a gente tem também Moisés, os filhos de Coré ou filhos de Corá, em algumas traduções aparece, temos salmos de Salomão e outros salmos que não têm a identificação dos seus autores, mas tudo isso eram canções, eram poemas que foram compostos para momentos diversos da nação de Israel. E só lembrando que cada livro que foi aí depois agrupado nesse conjunto de salmos que nós temos, cada livro era usado em um momento, ou foi usado em um momento da história do povo de Israel. Por exemplo, nós temos salmos ali de Moisés. Moisés viveu muito antes de Davi. Quando Davi escreve e quando Davi vive, Moisés já não estava vivo. Alguns salmos foram bem depois de Davi, porque foi do tempo lá em que o povo estava cativo na Babilônia. Então nós temos vários momentos em que estes salmos foram usados. E aí Deus, na sua infinita graça, permitiu que toda essa coleção fosse juntada e permanecesse aí ao longo dos séculos, chegando até nós, dando-nos a oportunidade de aprendermos dessas maravilhas que nós temos aqui nesse belíssimo livro dos Salmos. Também podemos dizer que os Salmos seja o livro mais lido da Bíblia. Sempre que as pessoas, nós não estamos lá muito bem, a gente corre para os Salmos. É uma leitura agradável, é uma leitura gostosa e por isso podemos dizer que é um dos livros, se não o livro mais lido da Bíblia. E hoje a gente chega ao Salmo de número 17 e o tema da nossa aula será o desejo nosso de cada dia. Por que esse tema? Porque quando a gente olha para o Salmo de número 17, que também é um Salmo de Davi, nós vamos encontrar ele apresentando ao Senhor o desejo que havia no coração dele diante de uma situação. Qual era a situação? Situação muito comum na vida de Davi, que eram momentos em que ele era perseguido. Então Davi, a gente não sabe qual é o momento específico. Alguns acreditam que é o momento em que Saul está perseguindo a ele, mas independente de que tenha sido Saul ou outra pessoa, é o momento em que Davi está lidando com inimigos, e aí ele pede ao Senhor, ele apresenta ao Senhor o desejo dele. E o desejo dele, podemos dizer, é o desejo nosso de cada dia. Talvez por isso a gente se identifique tanto com os Salmos. Talvez por isso a gente tenha um olhar muito carinhoso para as coisas que foram ali escritas. Porque nós também, ao vivermos neste mundo, passamos por inúmeros problemas, temos que lidar com inúmeras pessoas e situações que, de uma certa maneira, causam estresse em nós, causam tristeza, e aí então a gente, ao ler os salmos, a gente consegue se identificar com aquilo que o salmista passou. E o que a gente encontra nesse salmo? A gente encontra neste salmo o desejo de Davi, o desejo dele de ser ouvido, de ser protegido e de ser absolvido. 3 coisas que a gente vai encontrar nesse salmo: o desejo dele de ser ouvido, de ser protegido e de ser absolvido. A divisão do salmo então seria esses 3 pontos que nós estamos aí sugerindo para os irmãos. Versículos de 1 a 5, desejo de ser ouvido. Versículos de 6 até o 12, desejo de ser protegido.
E depois o final, de 13 até o 15, o desejo de ser absolvido, ou justificado, ou inocentado. Percebe como esse é o meu e o seu desejo? Nós temos o desejo de ser ouvidos. E muitas vezes não encontramos ouvidos aqui na terra atentos ou dispostos a ouvir aquilo que a gente gostaria de dizer. Mas já podemos adiantar que no Senhor nós temos esses ouvidos abertos, prontos para receber aquilo que nós temos a dizer a Ele. Queremos ser protegidos. Muitas vezes no mundo nós não encontramos a proteção ideal, adequada que nós precisamos. De novo, mas no Senhor nós encontramos esta proteção. E queremos ser inocentados, absolvidos, julgados de maneira correta, de maneira reta, como diz aqui o salmista, com toda a equidade, retidão. Quem é que pode fazer isso? Alguém aqui na terra? Não, ninguém aqui na terra consegue fazer isso. Consegue talvez ficar um pouco próximo, mas o próximo que um ser humano consegue ao julgar retamente é bem distante daquilo que o Senhor faz por nós. Por isso Davi tem esse desejo de ser ouvido, desejo de ser protegido e o desejo de ser absolvido. E antes de olharmos para cada versículo, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por esta manhã e obrigado porque nós temos a liberdade de lermos a Tua palavra, primeiramente de termos acesso a ela. Obrigado porque nós a temos em nossas casas. Obrigado porque nós podemos, como igreja reunida, pararmos, reservarmos um tempo para estudá-la. E oramos para que o Senhor, como sempre tens feito, faça nesse dia também, fale ao nosso coração por meio do Teu Santo Espírito, ensinando-nos e motivando-nos a viver completamente para a Tua glória. Muito obrigado, fala ao nosso coração, assim oramos em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, primeiro desejo do salmista, que é também o nosso desejo, o desejo dele é de ser ouvido. Versículos de 1 a 5 nós encontramos: Senhor, ouve a causa justa, atende meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos. Que a minha sentença venha de ti, o que quer dizer, que o Senhor julgue, que os teus ouvidos atentem para a retidão. Provas meu coração e me visitas de noite. Tu me examinas e nada encontras, pois estou decidido a não transgredir com minha boca. Quanto às ações dos homens, pelas palavras dos teus lábios, tenho evitado seguir o homem violento. Meus passos apegaram-se aos teus caminhos, meus pés não tropeçaram. Percebe Davi, ele quer ser ouvido. Ele é bem claro nisso. Senhor, ouve a causa justa. E é muito interessante que ele diz assim: Senhor, dá ouvidos a minha oração, e esta oração que eu estou fazendo, ela não procede de lábios enganosos. Lá no versículo 3, ele vai também afirmar que a sua boca não profere transgressões, ele não transgride com os seus lábios, com a sua boca. Então Davi está dizendo assim: Senhor, ouve a minha oração, porque ela está saindo não só da boca para fora, mas é algo que realmente está no meu coração, e esta boca aqui que está pedindo que o Senhor me ouça, eu tenho usado a minha boca para fazer realmente a tua vontade. Quando a gente olha para o profeta Isaías, lá no capítulo 29, versículo 13, se você quiser abrir para lá, você e nós vamos perceber o que Isaías tem na mente sobre essa ideia de lábios enganosos. Olha aí, Isaías 29, verso 13. Isaías 29, 13 diz assim: Por isso o Senhor disse: Este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamento de homens aprendidos de forma mecânica. Quando o profeta que está falando a respeito do povo de Deus, ele está dizendo assim: esse povo até se aproxima de mim, eles falam coisas corretas,
Eles falam dos mandamentos que eles aprenderam, porém, o que eles falam de forma correta é algo que sai somente da boca, mas não está no coração, sentido da cabeça, da mente. Eles falam até de maneira certinha os mandamentos que eles aprenderam, só que eles estão fazendo isso mecanicamente. Davi está dizendo assim: olha, Senhor, ouve a minha voz, o meu pedido, porque eu estou falando com o Senhor e procuro viver de forma correta, não só mecanicamente. Minha vida realmente está entregue ao Senhor, o meu coração, a minha mente está por completa entregue ao Senhor. Eu estou por completo entregue ao Senhor. Então, o que eu estou pedindo ao Senhor está saindo de um lábio que é um lábio sincero. Interessante Davi falar isso, porque ele consegue fazer uma avaliação e ele consegue entender o seguinte: eu não sou perfeito, mas tenho buscado andar no caminho do Senhor. Perfeito ninguém é, e Davi sabia disso. Eu sei disso, você deve saber disso também. Mas eu consigo avaliar se eu estou tentando andar no caminho do Senhor ou se é todo dia eu estou fazendo aquilo que eu quero. E Davi então fala isso: Senhor, ouve o que eu estou dizendo, ouve a minha voz, ouve a minha causa, que eu entendo que é uma causa justa, porque o meu pedido tem saído de lábios que não são lábios enganosos. Eu realmente estou buscando levar uma vida bem séria com o Senhor. E aí ele continua dizendo que a minha sentença venha de ti. Por que venha de ti? Porque só o Senhor é quem realmente vai julgar retamente, como diz lá no Salmo 98. Se você olhar o Salmo 98, versículo 4, se eu não estou enganado, melhor dizendo, Salmo 98, versículo 9, pois fala assim lá: pois ele vem julgar a terra, ele, o Senhor, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade, de maneira correta. Então ele fala, Davi fala isso, e lá no Salmo 98 nós encontramos a mesma ideia. O Senhor, ele julga retamente, corretamente. Por isso que Davi apela para o Senhor. Por isso que ele quer que o Senhor ouça a voz dele. E mais do que isso, Davi é um tanto quanto sincero e ao mesmo tempo corajoso. Porque observa o que ele diz no versículo 3: prova o meu coração e me visitas de noite, para que o Senhor possa examinar exatamente isso que eu estou falando. Porque eu disse que a minha oração, ela sai de lábios que não são lábios enganosos. Que a minha boca, ela não fica aí envolvida com as transgressões. Davi está dizendo: eu estou tentando levar a coisa a sério. Então, ó Senhor, pode confirmar isso aí. Pode provar o meu coração. Pode examinar o meu coração. Pode ir lá e pesquisar para ver se realmente é de fato isso. Vem de noite. E aqui a ideia de visitar-me à noite lembra um pouquinho o Salmo 16 que nós vimos. A ideia de que o Senhor, o meu coração me ensina durante a noite. Quando eu acordado lá na insônia, eu fico pensando no Senhor. E aqui a ideia de Davi agora é a seguinte: então, quando eu estou lá na insônia, sonda o meu coração. Porque aquilo que me tira o sono, de repente não é só o ataque dos inimigos, mas é uma consciência pesada, é uma consciência que não está tranquila. Então o Senhor pode ir lá e sondar o meu coração, como que passe pelo fogo, como assim é passado o ouro para ser purificado. Faz isso. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente encontra Pedro trazendo mais ou menos a mesma ideia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Nós já estudamos 1 de Pedro aqui e recordamos esse texto. E aí lá fala assim: para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ali a ideia no Novo Testamento é de fé. Aqui no Antigo Testamento vai falar a respeito de provar o coração, que na verdade é a mente. Vai, prova, Senhor, aquilo que está lá no meu coração, na minha mente, aquilo que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que eu ando com o Senhor e amo o Senhor. Então prova, confirma isso. Isso é muito interessante, meus irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer que o Senhor nos ouça, que Ele
dê ouvidos à nossa oração, mas a nossa oração não sai de lábios puros. E se de fato Deus for colocar na balança o que os inimigos têm tentado fazer contra mim, e aquilo que eu sou e a maneira como eu vivo para com o Senhor, eu vou ter mais culpa no cartório do que os meus inimigos. Só que Davi, ao reconhecer a sua maneira de andar com Deus, ele tem coragem de dizer isso: Senhor, ouve a minha voz. Ouve a minha voz, porque eu tenho tentado andar com o Senhor. E pode provar isso aí. Pode fazer um teste, que eu estou buscando realmente andar com o Senhor. E aí, então, o nosso desejo de cada dia é sermos ouvidos pelo Senhor. Mas lembrar o que Davi fez. Ele quer ser ouvido e ele quer realmente que o Senhor julgue a sua causa, mas ele não fica de fora. Ele fala assim: o Senhor pode olhar para a minha vida, para a minha situação, e o Senhor vai confirmar que eu realmente estou andando com o Senhor. Eu teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de fazer isso? De chegar diante de Deus e falar: Senhor, ouve a minha voz, e pode testar aí o meu coração, pode provar, pode ver como eu sou, como eu estou, pode sondar o meu coração. E de fato, o Senhor conhece todas as coisas. Mas muitas vezes a gente quer esconder as coisas dele. Então, esse é o primeiro desejo de Davi: ser ouvido, que é também o meu desejo e o seu desejo. Mas os versículos de 6 a 12 vai mostrar que o desejo de Davi também é o desejo de ser protegido. Olha aí, versículo 6: clamo a ti, ó Deus, porque tu me ouves. Inclina teus ouvidos para mim e ouve minhas palavras. Mostra a maravilha da tua bondade, tu que salvas os que se refugiam à tua destra, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam. Eles endurecem o coração, sua boca fala soberba. Agora andam rodeando meus passos, fixam seus olhos em mim para me derrubar no chão. Eles se parecem como o leão que deseja arrebatar a presa e como o leão novo que espreita dos esconderijos. Olha só o que Davi agora pede: Senhor, me protege. Me protege de quem? Desses homens que agem como animais. E ele deixa bem claro isso lá no versículo 10, que esses homens têm o coração endurecido, quer dizer, eles são insensíveis. Eles querem fazer mal e vão fazer mal, e ponto final. Versículo 10 ainda diz que a boca deles fala soberba, ou eles são soberbos. Coração duro, eles se acham, olham por cima e me veem lá embaixo. Eles cercam-me, rodeando os meus passos. Mais do que isso, versículo 11 ainda fala que eles me encaram. Sabe aquele olhar que começa a deixar a gente constrangido? Esses são os meus inimigos. Pior, eles são como animais. E aí, Davi, de maneira muito poética, tudo que ele está falando é de maneira muito poética, ele vai lembrar que esses homens são como leões. Tanto o leão adulto, que sai para a caça, como o leãozinho novo que fica lá olhando o leão mais velho na caça, aprendendo e esperando a recompensa ou aquilo que foi caçado para ele também se alimentar. Davi então fala: é esse tipo de gente, ou é com esse tipo de gente que eu estou lidando. Senhor, guarda-me como a menina dos teus olhos. A linguagem original seria a filha menor do seu olho. A ideia é a pupila, uma parte muito sensível do nosso corpo. É uma figura que já apareceu lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10. Se você quiser abrir, Deuteronômio, capítulo 32, o verso de número 10. 32, 10 já é o lugar que aparece falando sobre essa expressão menina dos olhos, ou a pupila. Versículo 10 diz de 32 de Deuteronômio: achou, falando do povo de Israel, achou numa terra deserta, terra de solidão e uivos horrendos, cercou de proteção, cuidou dele, aguardando como
a pupila do seu olho, ou a menina dos seus olhos. Esta é a ideia. E o que Davi está falando é muito bonito poeticamente, mas a gente não pode deixar de perceber que o que ele está dizendo é: Senhor, eu reconheço a minha fragilidade, por isso eu preciso da tua proteção. Ele não só está usando algo poético que já havia sido dito lá por Moisés em Deuteronômio, mas ele está agora também reconhecendo: eu sou tão sensível quanto a pupila nos olhos, como a menina dos seus. Eu sou muito frágil, por isso eu preciso da tua proteção. E quando ele diz isso, ele está falando assim: eu sou diferente daqueles homens que estão me perseguindo, porque eles se acham os melhores, né? Eles têm coração endurecido, eles têm uma soberba muito grande, quer dizer, eles se acham fortes como os leões, eles rodeiam, eles ficam ali olhando para mim, me intimidando. Mas, Senhor, eu não, eu sou frágil. E ele não está se fazendo de coitadinho aqui não, que é muito comum nas pessoas que sofrem, se fazem de vítima. Não, ele não está se fazendo de vítima. Ele está conversando com o Senhor. E se ele estivesse se fazendo de vítima, lembra que ele já pediu para o Senhor provar o coração dele, sondar o coração dele? O Senhor saberia e diria para ele: rapaz, você está sendo fingido. Ele não está se fazendo de vítima para Deus ter dó dele. Ele está tentando ser sincero. Ele está sendo sincero. Senhor, eu reconheço que eu sou frágil, que eu não sou nada. E logicamente o que Davi tem na cabeça dele é: diante do Senhor eu não sou nada. Por isso, Senhor, guarda-me como a menina dos teus olhos. E ele fala um pouquinho mais. Além de falar para guardar como a menina dos olhos, esconde-me, versículo 8, à sombra das tuas asas. Vários salmos vai falar, trazer essa ideia de esconder-me debaixo das tuas asas ou me proteger-me com as tuas asas. Mas o mais conhecido é lá o Salmo de número 91, versículo 4. Salmo 91, 4 diz: e ele te cobre com as suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas, sua vereda é escudo e proteção. E aqui, quando Davi está usando essa ideia, não é só uma ideia de Davi. Se a gente olha, e se você um dia tiver interesse de estudar sobre mitologias, e quando a gente já vê a mitologia, muitos deuses das mitologias têm asas. E a ideia da asa é para proteção. E aqui Davi, então, ele não só fala aquilo que Deus faz, mas talvez tentando indicar: olha, os deuses das outras nações até têm essa ideia de proteger, mas é debaixo das asas do Senhor que eu encontro verdadeira proteção. E uma vez que ele já disse: cuida de mim como a menina dos teus olhos, reconhecendo a sua fragilidade, agora ele reconhece também que ele não é capaz de se proteger sozinho. Ele precisa da proteção do Senhor. Ele é impotente. De novo, ao contrário daqueles seus inimigos, que se achavam poderosos, como um leão. E ele diz: eu não sou um leão. Eu sou alguém que precisa de proteção, e essa proteção só pode vir do Senhor. E aí, de novo, meus irmãos, a gente já pode parar e reconhecer o seguinte: que muitas vezes, quando passamos por problemas, nós, na verdade, achamos que somos os superpoderosos para combater e resolver a situação por nós mesmos. Seja partindo para cima, ou seja, se fazendo de vítima, entrando naquela ideia da autocomiseração: eu sou um coitadinho mesmo, ninguém gosta de mim, eu nasci para sofrer, para ver se comove as pessoas que estão ao redor e até mesmo Deus, para ver se ele ajuda. E na verdade, essas atitudes, elas são pecaminosas. Quando você entra nessa ideia de eu sou um coitado, você está pecando. Que você não é nada, a Bíblia já diz isso, que eu não sou nada. Isaías fala a respeito do povo de Israel que serve para nós. Ele chama o povo de Israel, na verdade, o Senhor,
chama o povo de Israel, e Isaías registra isso, o Senhor chama o povo de Israel de vermezinho. E cabe muito bem para nós. Então você não precisa ficar, eu sou um coitado, ninguém me ama. Não precisa fazer isso. Você é o que a Bíblia diz. Só que quando você tem essa atitude, você está tentando conquistar a atenção das pessoas, e às vezes até mesmo de Deus, de maneira insincera. Seja sincero, Senhor, eu reconheço que não sou nada. E não é porque eu estou sendo perseguido que eu sou nada. Eu sou nada porque eu sou nada mesmo. A tua palavra diz. O que me faz ser alguma coisa é o sangue de Cristo. Porque o pecado destruiu a imagem de Deus em mim, a deixando muito corrompida. Mas há recuperação, e a recuperação é Cristo. E uma vez que eu estou em Cristo, eu também reconheço, olha, eu preciso ser protegido, eu preciso ser cuidado. E quem pode cuidar de mim? Só o Senhor. Por isso, esse é o nosso desejo de todos os dias, sermos protegidos e protegidos pelo Senhor. E não pela nossa maneira de cuidar das coisas. A nossa maneira de cuidar das coisas só afunda ou aprofunda mais o buraco. Não resolve. Davi vai à fonte, e a fonte é o Senhor. Senhor, ouve-me. Ouve a minha causa e ela é justa, mas pode provar o meu coração, porque eu estou tentando andar realmente com o Senhor. Ouve tudo aquilo que eu falo. Senhor, protege-me. Eu não sou soberbo, eu não tenho tentado ser soberbo. E nem tenho também ficado lá nos cantinhos chorando, feito um coitadinho. Não, eu sou protegido pelo Senhor, quero ser protegido, mas quero agir de maneira correta e não para sensibilizar este ou aquele como se eu fosse um verdadeiro coitadinho. Davi está dizendo, eles agem dessa maneira, mas eu não ajo dessa forma. Eu reconheço que a proteção está no Senhor. E ao reconhecer isso, eu reconheço quem eu sou. Mas isso não é para eu ficar aí agindo como um coitadinho para tentar conquistar principalmente as pessoas que estão ao meu redor. Davi tem essa ideia, eu sou frágil e sou impotente. Por isso, eu preciso, Senhor, da tua proteção. A atitude que Davi tem é a atitude que eu preciso ter. Então, nesse Salmo 17, até aqui, nós já vimos que Davi deseja ser ouvido e deseja ser protegido. E os versículos finais mostram que Davi deseja ser absolvido. Versículo 13, Senhor, levanta-te, confronta-os e derruba-os pela tua espada, livra-me dos ímpios. Senhor, com tua mão, livra-me dos homens mundanos, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre do que está reservado para eles, que seus filhos se fartem se fartem disso e deixem as sobras para seus pequeninos. Eu, porém, pela minha retidão, contemplarei a tua face, eu me satisfarei com a tua semelhança quando eu despertar. Davi, então, quer ser absolvido. Por isso, logo no versículo 13, ele diz, Senhor, levanta, Senhor, confronta-os, Senhor, derruba-os. Lá no Salmo 3, a gente já viu Davi orando dessa maneira, o que a gente chama de oração imprecatória. E lá no Salmo 3, versículo 7, ele fala exatamente isso. Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus. Pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes dos ímpios, uma oração imprecatória. E lembrando que ele faz isso com todo respeito ao Senhor e usa de maneira poética aquilo que ele deseja. Ele deseja que seus inimigos sejam derrotados e que ele seja protegido pelo Senhor. Ele seja inocentado, que ele seja justificado, protegido pelo Senhor. Esta é a ideia, absolvido por ele. Então Davi faz essa oração, Senhor, levanta-te. Mas uma coisa muito importante observar aqui no Salmo 17, que talvez Davi fez, mas eu não faço. Olha só o versículo 14. Senhor, com a tua mão livra-me dos homens mundanos, cuja recompensa está nesta vida. Então ele começa o versículo 14 dizendo assim, Senhor, livra-me desses homens. Esses homens, eles são ímpios. E a recompensa para eles é as coisas aqui da terra. Então o que eles mais querem é conquistar as coisas aqui na terra. Tá bom? Então ele começa desse jeito. Aí olha o que ele faz. Enche-lhes o ventre do que está reservado para eles.
que os seus filhos se fartem disso e deixem as sobras para os seus pequeninos. Deu para entender? Davi está orando para que Deus abençoe os seus inimigos. Deu para entender? Davi está orando para que os seus inimigos, que amam as coisas deste mundo, ele ora e fala assim: Deus, dê as coisas do mundo para eles, e dê tanto que os filhos deles aproveitem daquilo que eles vão conseguir deste mundo, e que os netos deles também aproveitem. Davi quer ser absolvido, e ele então ora para que os seus inimigos sejam abençoados. Não é louco? Não é uma coisa fora do prumo? É muito doido. Davi está orando para que as pessoas que estão perseguindo a ele sejam abençoadas com as coisas do mundo, porque é isso que eles querem, é isso que eles desejam. Aí a gente já pergunta: você oraria ou tem orado pelos seus inimigos? Você reserva tempo e fala assim: Senhor, dê a eles o que eles desejam? Quando Jesus, falando lá, acho que no Sermão do Monte, ele fala: orai por aqueles que vos perseguem. E Davi está fazendo exatamente isso. Senhor, dê para eles aquilo que eles querem. Eles gostam das coisas do mundo, dê a eles. Eu quero, Senhor, ser ouvido, Davi disse. Eu quero ser protegido e eu quero ser absolvido. Neste processo, abençoa aqueles que estão me perseguindo, que eles tenham todas as coisas que eles querem deste mundo. E às vezes eles estão me perseguindo exatamente para ter as coisas deste mundo, para ter mais poder neste mundo, para poder dizer que pisou em alguém, para poder dizer que subjugou alguém. É isso que eles querem mais riqueza. Senhor, dê a eles. Eles são soberbos, orgulhosos, dê posição a eles. Dê posse a eles, dê poder para eles, Senhor, dê a eles. E a impressão que eu tenho, olhando para o fato que Davi falou: Senhor, prova o meu coração, Davi está sendo sincero nessa oração, porque ele reconhece que os seus inimigos amam as coisas do mundo. Então, dê, Senhor, pode dar para eles, dê para eles o que eles têm desejado, pode dar. E aí Davi continua: eu, porém, versículo 15, Senhor, dê para eles, mas o meu interesse, pela minha retidão, contemplarei a tua face. Eu me satisfarei com a tua semelhança quando eu despertar. Isso aqui lembra um pouquinho o final do outro salmo. De novo, sem ter, digamos assim, toda a revelação sobre o pós-morte, ou sobre o que vai acontecer depois da morte, ou o que iria acontecer depois da morte. Lá no Antigo Testamento eles não tinham a revelação que nós temos hoje. Mesmo sem ter essa revelação completa, o Senhor leva Davi, ou inspira Davi a escrever algo que ele não conhecia, que dizia respeito à ressurreição. Porque as palavras que ele diz aqui, na verdade, talvez ele até sem saber, são palavras proféticas, no sentido, algo que ainda não havia acontecido, que ele não conhecia, mas que iria acontecer. Enquanto ele ora: Senhor, dá para os meus inimigos as coisas que eles querem e que são coisas deste mundo, eu, pela minha retidão, vou contemplar a tua face, e me satisfarei com a tua semelhança quando? Quando eu despertar. Despertar do quê? A gente entende que é despertar da morte. Mas ele não sabia o que era isso. Mas parece que Deus o conduziu a falar sobre a ressurreição. Agora, veja lá no Novo Testamento, em Filipenses capítulo 3. Puxa lá a sua Bíblia, Novo Testamento, livro de Filipenses capítulo 3.
logo depois de Efésios, Filipenses capítulo 3, versos 19 até o 21. Filipenses 3, 19 até o 21. Paulo escreve essa carta e agora ele está falando sobre os inimigos da cruz de Cristo, isto é, os ímpios, que o Antigo Testamento chamava de ímpios. Paulo aqui usa termos diferentes para falar daquelas pessoas que não creem em Cristo ou não creem no Deus verdadeiro. Versículo 19, o fim deles, quer dizer, dos inimigos da cruz de Cristo, é a perdição. O Deus deles é o estômago. E a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Lembra o que Davi falou lá? Verso 20. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, esse corpo aqui, para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Não é a mesma coisa que a gente encontrou lá no Salmo? Davi orando para que os seus inimigos tenham todas as coisas aqui da terra. Por quê? Juntando com Filipenses, porque é isso que eles valorizam. O Deus deles é o estômago. E aí, de novo, uma linguagem que Paulo está tentando explicar assim: o Deus deles é tudo aquilo que dá prazer para eles aqui e agora. Deu prazer, isso é o que eu vou fazer, e não tem nada de errado eu fazer isso. Então, se me dá prazer, eu vou fazer. Isso é o Deus deles. E é isso que a gente precisa entender, que quando a gente fala de idolatria, não estamos só pensando naqueles ídolos, naquelas imagens que foram construídas por alguém, em que as pessoas se dobram diante delas e oram a elas. Quando nós falamos de idolatria, além dessas imagens, nós estamos pensando em tudo aquilo que eu faço pelo simples fato de me dar prazer. Me deu prazer, eu faço. Isso é um Deus na sua vida. E às vezes você nem pergunta: Senhor, isso é correto? O Senhor aprova isso? E as pessoas inimigas da cruz de Cristo, e esse termo é muito forte, talvez a linguagem mais simples que a gente ouviu aqui é aquela do tipo assim: jogou pedra na cruz, ou joga pedra na cruz, cospe em Cristo. Ser inimigo da cruz de Cristo é ter os seus desejos como o seu Deus. Seus desejos te dominam. Se você quer, você vai e faz. Deixa Deus de lado. Quem é assim é alguém que só se preocupa com as coisas terrenas. Mas Davi disse: eu sou o contrário. E nós precisamos também dizer: se realmente temos a Cristo, nós somos o contrário. Nosso desejo, a nossa pátria, não é aqui a terra, e nem são as coisas aqui da terra. A minha pátria é lá no céu, de onde nós aguardamos o grande momento, aguardamos o nosso Salvador, Jesus Cristo, que vai vir e transformar o corpo da nossa humilhação. Enquanto ainda estivermos vivos, seremos transformados; se estivermos mortos, seremos ressuscitados, de acordo com Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica, para sermos, semelhantes ao corpo da glória de Cristo, pelo poder que ele tem de sujeitar todas as coisas. Olha que maravilha! Ele deseja ser absolvido, mas a absolvição que Davi queria envolvia também o ser liberto dos inimigos aqui na terra. Mas a absolvição ou a salvação completa envolvia as coisas aqui da terra, a liberdade aqui da terra, mas o completo era contemplar o Senhor face a face. Talvez eu e você estamos passando por problemas e achamos que a salvação completa é nos ver livres do problema e só. Mas a salvação completa para aquele que crê no Senhor não é se ver livre de problemas aqui na terra. A salvação completa para aquele que crê no Senhor é ter
entrada no céu, a entrada definitiva no céu para estar eternamente com o Senhor. E isso faz toda a diferença. E é por isso que enquanto eu estou sendo perseguido, lá em Mateus 5,44, que eu já citei, mas agora com a referência, Mateus 5,44, eu preciso orar pelos que me perseguem. Orar abençoando a vida deles. E às vezes alguém que está me perseguindo está dentro de casa, né? É alguém que não me compreende, ou mesmo me compreendendo, investe tempo da vida para atormentar-me. Mas se eu sou do Senhor, seja ela de dentro da minha casa, seja vizinho, seja alguém do trabalho, da escola, seja alguém da comunidade, sei lá, seja quem for, eu posso orar por ela para que ela seja abençoada, para que ela tenha todas as coisas que ela deseja, porque se o Deus dela é este mundo, então que ela tenha todas as coisas do mundo. Por quê? O meu Deus, a minha pátria é o céu. Deus é realmente a pessoa que me importa. Então, ainda que eu esteja passando por um problema, eu vou conseguir orar por aquele que me ofende. Porque foi isso que Jesus falou. E antes de Jesus falar, por revelação do próprio Deus, Davi falou isso lá atrás. Senhor, abençoa a eles. Salmo 17 que a gente está estudando. E a gente chega ao final, meus irmãos, com essas informações que eu não sei para você, mas pelo menos para mim, elas são muito impactantes. Apresenta para nós o Salmo, então, o nosso desejo de cada dia. Nós desejamos ser ouvidos, nós desejamos ser protegidos, desejamos ser absolvidos. Mas ao desejarmos ser ouvidos, a gente precisa dizer para o Senhor, ó, pode sondar no coração. Ao desejarmos ser protegidos, a gente tem que ser diferente daqueles que nos perseguem. A gente tem que reconhecer a nossa fragilidade, a nossa impotência. Ao desejarmos ser absolvidos, a gente precisa orar para que o nosso inimigo também seja abençoado. Orar para que ele tenha tudo que ele quer, que é o Deus deles. E é interessante isso, né? Na verdade, eu posso acrescentar, olhando para o Novo Testamento, não só orar para que ele tenha tudo que ele queira deste mundo, mas para que ele tenha aquilo que ele às vezes não se lembra que precisa, que é Jesus. Eu devo orar pela salvação dele. Eu devo orar para que ele tenha um encontro com Jesus. A quantidade de nossos inimigos diminuiria se eles conhecerem a Jesus, ou se eles conhecessem a Jesus. Então, se eu orar para que eles sejam salvos, ao serem salvos, eles não serão mais meus inimigos, mas meus irmãos em Cristo. Pode ser que seja aquele irmão que fica lá de vez em quando cutucando, mas vai ser um irmão em Cristo. E estará comigo no céu por toda a eternidade, totalmente transformado e semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, quem é que pode de fato ouvir, proteger-nos e absolver-nos? É a pessoa do Senhor Jesus. E isso ele já tem feito. Quando a gente olha para João capítulo 8, uma história que eu acho muito bonita, que é do capítulo versículo 1 até o versículo 11 de João 8, é o momento em que uma mulher é pega em adultério. Jesus então está lá no templo e os homens da cidade, possivelmente, principalmente os homens ou um grupo de pessoas da cidade, trazem essa mulher. O texto diz que ela é colocada no meio. Olha a maneira como eles tratam essa mulher. João capítulo 8, eles colocam essa mulher no meio e eles vêm aos gritos e dizem para Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei diz que pessoas assim devem ser mortas. O que o Senhor diz? Aí o texto fala para nós que Jesus abaixa a cabeça. E ele começa então a escrever na terra com o dedo. E não responde absolutamente nada. Eu imagino o silêncio que deve ter ficado, de uma certa maneira, à espera da resposta dele. Primeiramente pela atitude. Uma mulher ali exposta no meio de todo mundo, ao invés dele olhar para saber quem é a mulher, ele abaixa a cabeça e vai escrever na terra. Meio que tipo assim, né? Eu não estou curioso para saber quem é essa mulher. Mas todos ali ficam ao redor e eles insistem com a pergunta. E o texto diz que como eles estavam insistindo, o Senhor então se manifesta. E ele diz, olha, aquele que está sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E aí então, ele volta a escrever. E diz o texto que do maior até o menor, todos foram saindo. Todos foram saindo a partir do maior e vão embora. E depois ele se levanta e vê que só ele e a mulher ficou, só ela e ele ficaram.
E ele então pergunta a ela: onde estão os teus acusadores? E ela responde: Senhor, ninguém ficou. E então ele diz: olha, ninguém te acusou, então eu também não te acuso, não te condeno. Vai e não peques mais. Quando eu olho para esse texto, eu vejo exatamente o desejo de Davi. Com certeza essa mulher queria ser ouvida, talvez para dizer o seguinte: olha, o que vocês estão fazendo comigo, em parte é certo, mas não é totalmente certo, porque a lei diz realmente que devem ser mortos os que são pegos em adultério, isto é, o homem e a mulher, e não só a mulher. Ela queria ser ouvida, possivelmente ela queria ser protegida dessa injustiça, e talvez não queria ser condenada por homens pecadores como ela, que talvez muitos deles eram clientes dela, ou eram amantes dela. Ela queria ser ouvida, mas ninguém na terra conseguiu ouvi-la. Mas Deus na terra, que é Jesus, a ouviu, a protegeu daqueles homens e a absolveu. Ele não a condenou. Só Jesus pode fazer isso. Então, se você está vivendo uma situação assim, lembre-se, só Jesus pode. Há possivelmente pessoas que estão passando por situações. Quem pode te ouvir? O Senhor. E você não precisa necessariamente contar para alguém: hoje eu orei e o Senhor me ouviu. Você pode até contar isso como testemunho, mas não como aquele lamento da autocomiseração. Cuidado com isso. E eu já tenho compartilhado com os irmãos isso. Cuidado com o quanto você se expõe, principalmente hoje nas redes sociais, ou para pessoas ao seu redor. Fala com Deus, ore lá no silêncio do teu quarto, e coloca diante dele a sua situação, crendo que ele realmente vai te ouvir, vai te proteger, e vai cuidar da sua causa, vai absolvê-lo. Mas lembre-se, ao pedir para ele te ouvir, peça para ele também sondar o seu coração. Ao pedir para protegê-lo, reconheça a sua fragilidade e impotência. Ao pedir para que ele absolva você, lembre-se de orar pelos seus inimigos. Isso é muito importante, porque senão fica capenga a nossa oração. A gente precisa orar de maneira completa e com o coração totalmente sincero. Talvez você precise ser ouvido, precisa ser protegido, precisa ser absolvido, porque você ainda está totalmente longe do Senhor. É um inimigo da cruz de Cristo. Você vive para os seus prazeres, você só faz o que te dá prazer, e não aquilo que é realmente ordenança do Senhor registrado nas Escrituras. Você precisa reconhecer Jesus como Senhor. Clama a Ele, e Ele vai te ouvir. Se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, e no teu coração, na tua mente, você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Percebeu? Ele te ouviu, passa a ser o seu protetor e te absolve diante das acusações de Satanás que te levaria para o inferno. Só Jesus pode fazer isso. E é você quem tem que decidir entregar a sua vida a Ele. E aos cristãos, tudo que foi dito, a gente só precisa colocar em prática. E o Senhor Deus disponibiliza para nós o Espírito Santo dele para que nós vivamos desta forma. E lá no final, a gente vai poder experimentar aquilo que Ele tem reservado para nós. Uma vez que aceitamos a Jesus e o temos como nosso Salvador, nós vamos experimentar o que João diz lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2. 1 João 3, 2. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Que até lá você e eu aguentemos firmes, sabendo que o Senhor nos ouve, nos protege e nos absolve todos os dias, porque Ele conhece o desejo do nosso coração todos os dias. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo ensino, pelos desafios, e obrigado porque o Teu Santo Espírito está disponível e está em nós, aqueles que cremos, para nos levar a experimentar tudo isso que a Tua palavra diz. Que isso possa acontecer em cada lar, em cada vida, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, muito obrigado pelo tempo que você reservou para estarmos juntos estudando a palavra do Senhor. E que você possa estar conosco no nosso tempo à noite de culto de celebração às 19h30. Que Deus o abençoe, um domingo abençoado, e fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus os abençoe.